E aí, galera, é o Mr. Beast na área, mas hoje a gente não tá aqui pra nenhum desafio maluco de $1 milhão. A gente vai falar de parada sinistra, de arrepiar os cabelos. Imaginem só drones, esses bichinhos voadores que filmam tudo lá de cima, encontrando coisas que ninguém consegue explicar. Lugares abandonados, figuras misteriosas, mensagens sinistras. É de pirar a cabeça. Nesse vídeo, a gente vai mostrar para vocês as 20 descobertas mais assustadoras já feitas por drones. E acreditem, algumas delas são tão bizarras, tão de outro mundo, que vocês vão começar a dormir com a luz acesa depois de ver esse vídeo. Então já deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal se ainda não são membros da família e se preparem porque o negócio vai ficar tenso. Nossa primeira parada é no México, em um lugar chamado Ilha das Bonecas. Imaginem uma ilha inteira coberta de bonecas. Não tipo uma fábrica de bonecas, mas bonecas velhas, sinistras, penduradas em árvores, cercas, paredes, tudo. Diz a lenda que um homem chamado Dom Julian Santana começou a pendurar as bonecas depois de encontrar o corpo de uma menina afogada no canal. Ele acreditava que as bonecas acalmavam o espírito da menina. Mas a história fica ainda mais sinistra. Depois de 50 anos morando sozinho na ilha, adivinhem só? Dom Julian morreu afogado no mesmo lugar que a menina. Coincidência? Talvez não. Drones que sobrevoaram a ilha mostraram a extensão bizarra da coleção de bonecas de Dom Julian. Centenas delas, muitas sem olhos, sem membros, parecendo que te observam. É de arrepiar até o último fio de cabelo. Agora a gente vai para a vastidão desértica da Austrália, um lugar tão remoto que parece até outro planeta. E foi lá que um drone flagrou algo totalmente inexplicável, uma figura humanoide caminhando sozinha no meio do nada. Não tinha estradas, carros, casas, nada, só areia, pedras e essa figura misteriosa. As imagens viralizaram na internet e as teorias sobre o que poderia ser aquela figura foram das mais absurdas. Um viajante perdido, um extraterrestre explorando nosso planeta, um fantasma vagando pelo deserto. O que vocês acham? A verdade é que até hoje ninguém conseguiu explicar o que era aquela figura e ela permanece um mistério da vastidão australiana. Preparem-se para uma viagem às profundezas de uma floresta remota no Canadá. Lá, em meio a árvores centenárias e um silêncio quase absoluto, drones capturaram imagens de uma formação rochosa para lá de peculiar. Não era só uma pedra qualquer, mas uma rocha que parecia ter sido esculpida com a forma de um rosto humano. Os detalhes eram impressionantes. Olhos, nariz, boca, tudo esculpido com uma precisão que desafia a lógica. Seria uma obra da natureza? Uma escultura feita por alguma civilização antiga e esquecida? Ou, quem sabe, algo sobrenatural? A descoberta deixou muita gente de cabelo em pé e até hoje divide opiniões. Capítulo 4. O cemitério de aviões. E se a gente falasse de um cemitério de aviões? No Arizona, Estados Unidos, drones revelaram um lugar assustador. Um deserto onde dezenas de aviões jaziam abandonados, como se o tempo tivesse parado ali. Era como se alguém tivesse reunido todos aqueles aviões ali e simplesmente os deixado para apodrecer sob o sol escaldante. Mas o mais assustador não eram os aviões em si, mas sim as mensagens encontradas em alguns deles. Mensagens escritas nas fuselagens, como se fossem pedidos de socorro, avisos sinistros, últimas palavras de pessoas desesperadas. Quem escreveu aquelas mensagens? O que aconteceu com eles? O mistério do cemitério de aviões do Arizona continua sem solução. Capítulo 5. Os gritos dos vulcões. Imaginem o poder destruidor de um vulcão em erupção, a fúria da natureza sendo liberada em uma explosão de fogo e lava. Agora imaginem essa fúria acompanhada de gritos. Pois é isso que drones equipados com microfones captaram no interior de vulcões ativos ao redor do mundo, sons guturais semelhantes a gritos humanos vindos das profundezas da Terra. Cientistas acreditam que os sons podem ser causados pela liberação de gases e pelo movimento do magma dentro dos vulcões. Mas e se não for só isso? E se aqueles gritos forem, na verdade, a voz da própria Terra, agonizando em fúria?
A ideia é assustadora, mas não deixa de ser intrigante, não é mesmo? Capítulo 6. Sombra em Chernobyl. Chernobyl. A cidade fantasma congelada no tempo após o pior desastre nuclear da história. Um lugar onde a radiação ainda paira no ar e o silêncio é quase ensurdecedor. Em 2019, drones sobrevoando a zona de exclusão de Chernobyl capturaram imagens que deixaram muita gente de cabelo em pé. Nas filmagens, era possível ver uma figura sombria caminhando entre os prédios abandonados da cidade. Especialistas que analisaram as imagens afirmaram que a figura não passava de um jogo de luz e sombra, um truque da câmera. Mas e se não fosse? E se aquela figura fosse realmente um sobrevivente do desastre, vagando sozinho por uma cidade fantasma? Ou pior ainda, e se fosse algo sobrenatural, atraído pela energia residual do desastre? E se a gente mergulhasse nas profundezas do oceano? Nas águas cristalinas de Yonaguni, no Japão, drones submarinos fizeram uma descoberta que deixou o mundo boquiaberto. Estruturas gigantescas com formas geométricas perfeitas, repousando no fundo do mar. As estruturas se assemelhavam a pirâmides, com degraus, plataformas e até mesmo o que pareciam ser ruas e praças. Seriam essas as ruínas de uma civilização antiga e avançada que habitava a Terra muito antes da história que conhecemos? Ou seriam apenas formações rochosas naturais, esculpidas pela força da água e do tempo? O mistério das pirâmides submersas de Yonaguni intriga cientistas e aventureiros até hoje. O Triângulo das Bermudas, um dos lugares mais misteriosos e perigosos do planeta, palco de desaparecimentos inexplicáveis de navios e aviões ao longo dos séculos. E foi lá, nesse mar de mistérios, que um drone flagrou algo assustador. Um navio parcialmente submerso, com as velas rasgadas, o casco coberto de ferrugem como se tivesse enfrentado uma tempestade poderosa. Mas o mais assustador é que não havia sinal da tripulação. Nenhum sinal de vida, nenhum bote salva-vidas, nenhum pedido de socorro. O navio parecia ter sido abandonado às pressas, como se algo terrível tivesse acontecido a bordo. Seria mais um caso dos misteriosos desaparecimentos do Triângulo das Bermudas? A Antártica, um continente de gelo e mistério, onde o frio extremo e os ventos congelantes desafiam os limites da exploração humana. E foi nesse lugar inóspito que drones revelaram algo surpreendente: estruturas geométricas gigantescas, enterradas sob o gelo. As estruturas se estendiam por quilômetros, com ângulos retos e padrões complexos, totalmente diferentes de qualquer formação natural já vista antes. As teorias sobre a origem das estruturas variam desde bases nazistas secretas, construídas durante a Segunda Guerra Mundial, até construções alienígenas, erguidas por seres extraterrestres que visitaram nosso planeta em um passado distante. No Peru, lar das enigmáticas linhas de Nazca, drones revelaram mais um mistério: um rosto humano gigante, gravado no solo, com expressões de sofrimento e agonia. O rosto era tão grande que só podia ser visto do céu, e seus traços eram tão precisos que pareciam ter sido esculpidos por mãos humanas. Mas quem teria criado essa obra de arte colossal? E por quê? Seria uma mensagem de aviso de uma civilização antiga? Um pedido de ajuda para as futuras gerações? As perguntas sobre o rosto gravado no solo do Peru continuam sem resposta. O Lago Ness, na Escócia, é famoso por abrigar uma criatura lendária, o monstro do Lago Ness, carinhosamente apelidado de Nessie. E, em 2023, um drone capturou imagens que reacenderam o debate sobre a existência do monstro. Nas filmagens, era possível ver uma criatura gigante com um pescoço longo e serpenteante, deslizando pelas águas escuras do lago. Seria essa a prova definitiva da existência de Nessie? Ou apenas um tronco de árvore, um cardume de peixes ou uma brincadeira de mau gosto? O mistério continua a intrigar o mundo. Em uma floresta densa e sombria na Romênia, um drone fez uma descoberta macabra. Uma árvore antiga e retorcida, com vários pedaços de corda pendurados em seus galhos. A princípio, parecia apenas uma árvore comum,
Mas a história por trás daquela árvore era arrepiante. Historiadores acreditam que aquela era a Árvore dos Enforcados, um local onde criminosos e inimigos do Estado eram enforcados publicamente durante a Idade Média. As cordas eram deixadas penduradas nos galhos como um aviso sinistro para qualquer um que ousasse desafiar as leis da época. No Alasca, terra de geleiras imponentes e paisagens congeladas, drones capturaram imagens de algo assustador, figuras humanoides espreitando nas sombras de cavernas de gelo. As figuras eram altas e esguias, com longos braços e cabeças desproporcionalmente grandes. Seriam essas criaturas lendárias, como o Pé Grande ou o Yeti, que encontraram abrigo nas regiões mais remotas do planeta? Ou seriam apenas formações de gelo esculpidas pelo vento e pela neve, que enganaram os olhos da câmera? Nas profundezas das florestas remotas da Rússia, um lugar onde a natureza selvagem reina suprema, drones captaram sons misteriosos, ruídos metálicos agudos, estrondos surdos, como se algo estivesse sendo arrastado pelas árvores. Os sons eram tão altos e claros que era impossível ignorá-los. Equipes de busca e resgate foram enviadas para investigar a origem dos sons, mas não encontraram nada. Nenhum sinal de vida humana, nenhum equipamento industrial, nenhuma explicação lógica para os ruídos. Em 2014, imagens aéreas de um lago na Síria chocaram o mundo. As águas do lago, antes cristalinas, estavam tingidas de vermelho sangue. A cor era tão intensa, tão vívida, que parecia que o próprio lago estava sangrando. Cientistas investigaram o fenômeno e descobriram que a cor vermelha era causada por uma proliferação maciça de algas que liberavam pigmentos vermelhos na água. Mas e se não fosse só isso? E se a cor vermelha fosse um sinal de algo mais sinistro, um presságio de tempos sombrios? Na vastidão desértica da China, um drone flagrou algo intrigante, uma formação rochosa colossal, que se estendia por quilômetros formando um labirinto complexo e aparentemente infinito. O labirinto era tão grande que só podia ser visto do céu, e seus padrões eram tão precisos que pareciam ter sido projetados por uma mente inteligente. Mas quem teria construído esse labirinto gigante no meio do deserto? E qual seria o seu propósito? Seria um local sagrado, um mapa celestial, um portal para outra dimensão? A floresta amazônica, um dos lugares mais biodiversos e inexplorados do planeta, guarda segredos que desafiam a imaginação. E foi lá no coração da floresta que um drone fez uma descoberta surpreendente. Um homem, sozinho, vivendo em uma cabana improvisada, cercado por quilômetros de mata densa. O homem, que parecia estar na casa dos 50 anos, estava nu e coberto de pinturas tribais. Ele nunca havia tido contato com o mundo exterior e falava uma língua que ninguém conseguiu decifrar. Em 2022, drones sobrevoando plantações na Inglaterra fizeram uma descoberta intrigante. Padrões geométricos complexos, desenhados nos campos de trigo, como se fossem mensagens gigantescas deixadas por uma inteligência superior. Os desenhos eram tão precisos, tão simétricos, que era impossível acreditar que tivessem sido feitos por mãos humanas. Mas se não foram humanos, quem os fez? Seriam mensagens de extraterrestres tentando se comunicar conosco? Ou seriam apenas brincadeiras elaboradas de fazendeiros criativos? No Himalaia, a cordilheira mais alta do mundo, um lugar de beleza selvagem e mistério, um drone capturou imagens de uma criatura peluda e bípede caminhando pelas encostas nevadas. A criatura, que se movia com uma agilidade surpreendente para o terreno acidentado, se assemelhava às descrições lendárias do Yeti, a criatura mítica que supostamente habita as montanhas do Himalaia. Seria essa a prova definitiva da existência do Yeti? Ou apenas um urso, um macaco ou outro animal nativo da região confundido com a criatura lendária? No coração do deserto da Arábia Saudita, um lugar de calor escaldante e mistério ancestral, drones fizeram uma descoberta intrigante: círculos perfeitos queimados no chão como se fossem marcas de um ritual antigo ou de um fenômeno sobrenatural.
Os círculos variavam em tamanho, de alguns metros a várias dezenas de metros de diâmetro, e pareciam ter sido criados por uma fonte de calor intensa e concentrada. Mas qual seria a origem desses círculos de fogo misteriosos? Seriam vestígios de rituais ancestrais, realizados por civilizações que habitaram a região há milhares de anos? Ou seriam marcas deixadas por meteoritos, raios ou algum outro fenômeno natural inexplicável? E aí, galera, o que acharam dessas descobertas? Qual delas te deixou mais arrepiado? Conta pra gente nos comentários. O mundo tá cheio de mistérios sinistros esperando pra serem revelados, e os drones estão aí pra mostrar tudo pra gente. Se vocês curtiram esse vídeo, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma das nossas aventuras. E quem sabe, na próxima, a gente não explore esses lugares assustadores pessoalmente. Só que aí, preciso que vocês deixem muito like pra gente ter coragem. Valeu, galera!